Este podcast tem o apoio de Ceva Saúde Animal. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Na insuficiência cardíaca congestiva em cães, a abordagem terapêutica tem evoluído significativamente. E os diuréticos ganharam destaque como peça-chave da chamada terapia quádrupla. E é sobre isto que vamos falar hoje. Para esclarecer sobre todos estes pontos, temos aqui connosco Brigitte Pedro, médica veterinária. Seja muito bem-vinda, Brigitte. Obrigada, Joana. Olá a todos. Olá, muito obrigada por estar aqui connosco. E vamos começar já por conhecer um bocadinho o seu percurso. Conte-nos aqui a sua história. Então, eu sou médica veterinária, licenciada pelo ICVAS, como já tinha referido. Depois de me ter licenciado, na altura já vão uns aninhos, 2008, emigrei logo para o Reino Unido, onde fiz inicialmente um internato geral, num centro de referência perto de Londres. Depois deste internato geral, fiz um internato de especialidade em cardiologia na Universidade de Liverpool, e este internato foi feito com recurso à Bolsa Leonardo da Vinci, que antigamente ainda existia. Uhum. Depois disto, em 2012, comecei a residência em cardiologia, mais uma vez, na Universidade de Liverpool, onde depois da residência ainda continuei durante 1 ou 2 anos, se não estou enganada, como clínica do Departamento de Cardiologia. Em 2016 fiz o exame de especialidade do Colégio Europeu e felizmente passei no exame. E a partir daí, obviamente, as coisas foram mudando, evoluindo. Deixei a universidade e trabalhei num dos centros mais ocupados de cardiologia do Reino Unido, quer a nível médico, quer a nível de intervencionismo, que é o Willows Referral Center, em Birmingham, onde fiquei até 2021, quando regressei, finalmente, depois de 12 anos, regressei a Portugal. Quando regressei a Portugal, colaborei durante cerca de 1 ano com o Centro de Cardiologia Veterinária do Porto e atualmente estou a trabalhar no Hospital Veterinário de Bom Jesus, em Braga, e presto o serviço de intervencionismo no Centro de Cardiologia Veterinária do Atlântico. Para além disto, isto aqui parece que a entrevista que é toda sobre o currículo, mas para além disto, neste momento sou consultora para o Virtual Veterinary Specialist no Reino Unido e para a IDEXX nos Estados Unidos também. Muito bem, é precisamente devido a esse currículo extenso que está aqui connosco à conversa, portanto sinta-se à vontade. E pretende manter-se por cá, Brigitte? Sim, isto aqui depois de ter voltado, acho que tão cedo não saio daqui, esperemos nunca ter que sair. Muito bem. Vamos então dar início à condição em particular que motiva esta conversa. Nos últimos anos, o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva em cães tem evoluído bastante, como dizia há pouco. Hoje falamos da chamada terapia quádrupla, que inclui benacepril, spironolactona, pimobendan e um diurético, certo? Qual é a importância desse esquema de tratamento? Esta terapia quádrupla é o gold standard do tratamento de animais com insuficiência cardíaca congestiva. Principalmente estamos a falar, acima de tudo, de cães com insuficiência cardíaca congestiva. Se formos a ver, hoje em dia temos guidelines, ou seja, temos o consensus do ACVIM, que funciona quase como guidelines, como existe em medicina humana, em cardiologia, para praticamente todas as patologias. Temos guidelines muito bem definidas e isto está agora também a começar a acontecer em veterinária. E quem for ver o consensus statement do ACVIM para animais, cães com doença valvular mitral, conseguem perceber bem que a terapia é baseada nestes 4 pilares, ou seja, diuréticos é a base de tudo. Sem diuréticos não se pode tratar um animal com insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, nem sequer seria ético, não seria justo para o animal, ou seja, é aquele medicamento que tem que estar lá de qualquer das formas, ou seja, é mesmo imprescindível. E a partir daí, todos os outros medicamentos que vamos adicionar são para optimizar o tratamento. Porquê? Porque foram feitos estudos que nos mostram que estes medicamentos vão realmente melhorar a esperança média de vida destes animais, ou seja, vão melhorar o outcome quando eles desenvolvem insuficiência cardíaca congestiva. Temos, por exemplo, o pimobendan, e se formos a ver, só vos vou dar assim
falar de alguns estudos porque são realmente aqueles mais importantes e que nos justificam o uso destas terapias. Com o Pimovendan foi feito um dos estudos mais importantes nestes casos, por exemplo, o estudo Quest, que mostrou que animais que estavam a receber tratamento com Pimovendan, em relação àqueles que recebiam tratamento com benazepril, tinham uma esperança de média de vida de mais 4 meses. Ou seja, num animal com insuficiência cardíaca congestiva, 4 meses é bastante tempo. Ou seja, a partir daí, todos os animais, todos os cães com doença valvular mitral, sabemos que têm que ter diuréticos e têm que ter Pimovendan. Os IECAs, por exemplo, benazepril, enalapril, outros IECAs, são importantes porquê? Porque quando temos insuficiência cardíaca congestiva, temos também uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E ao iniciarmos tratamento com um IECA, vamos tentar atuar neste eixo renina-angiotensina-aldosterona e temos muitos estudos, entre os quais o VENTUS, o COVE, o IMPROVE, vários estudos um bocadinho mais antigos que nos mostram que realmente a utilização de um IECA pode ser benéfica e o IECA faz parte também das recomendações, se forem a ver, do consenso do ACVIM. E por fim, temos também a espironolactona. O que é que a espironolactona faz? Tem um efeito anti-aldosterona, ou seja, a aldosterona vai reabsorver sódio e, consequentemente, também água e vai excretar potássio. E nós sabemos que ao manter ou reabsorver sódio e água, vamos fazer com que haja retenção de fluidos. Ou seja, a espironolactona vai, de certa forma, reduzir a ação da aldosterona. Temos estudos que provam que realmente a espironolactona é benéfica, por exemplo, o BEST Study comparou animais que estavam a receber só benazepril e animais que recebiam benazepril e espironolactona, e este último grupo teve um outcome bastante melhor. E uma coisa que, mais uma vez, nos mostra que realmente a espironolactona é importante é que houve também um estudo recente que mostrou que muitos destes animais que já estão a fazer IECA, ou seja, já temos algo que de certa forma vai atuar no eixo renina-angiotensina-aldosterona, muitos destes animais têm aquilo que nós chamamos um breakthrough de aldosterona, ou seja, em cerca de 30% dos animais que estão a receber IECA, por exemplo, benazepril ou enalapril, o IECA não vai suprimir o RAS, ou seja, não vai suprimir este eixo renina-angiotensina-aldosterona. Ou seja, a espironolactona torna-se ainda mais importante nestes casos. Daí que tenhamos esta terapia quádrupla, que é o ideal na maior parte destes casos, quando queremos optimizar o tratamento ao máximo. E colocando aqui o foco agora no papel dos diuréticos e o momento de introdução. Sim. Sabemos que muitos clínicos veterinários têm dúvidas sobre quando introduzir um diurético no tratamento desta condição. O que é que, de facto, as evidências científicas nos dizem sobre isto? Bem, esta é uma excelente pergunta porque é algo que acontece praticamente diariamente na clínica. Ou seja, nós muitas vezes vemos animais que têm doença cardíaca até bastante avançada, mas na realidade ainda estão numa fase pré-clínica, ou seja, ainda não têm insuficiência cardíaca congestiva. E nós sabemos que os diuréticos devem ser iniciados só quando há desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, só quando iniciamos um estadio C, não na fase pré-clínica. Porquê? Porque iniciar diuréticos na fase pré-clínica até pode ser contraprodutivo, porque podemos começar a ter alteração da função renal, podemos quase até estimular o eixo renina-angiotensina-aldosterona ainda mais e de forma precoce, ou seja, pode ter um efeito até negativo mais do que positivo. Uma coisa importante a ter em conta quando iniciamos diuréticos é ter a confirmação da insuficiência cardíaca congestiva. Como disse, muitas vezes temos uma patologia avançada, mas ainda não na fase clínica, ou seja, ainda não na fase congestiva. Por isso, é importante termos a confirmação. E porquê é que eu digo isto? Porque muitas vezes nós temos animais que chegam à clínica e estão a tossir. E há muita gente que interpreta a tosse quase como um sinal de insuficiência cardíaca congestiva, o que nem sempre é assim. Aliás, a maior parte das vezes, na realidade, não é assim. Porquê? Porque nós temos muitas vezes animais que têm um átrio muito, muito grande e este átrio pode até fazer compressão das vias aéreas, ou seja, uma compressão mecânica das vias aéreas, o que vai estimular a tosse.
E nestes casos, estes animais não vão precisar de diuréticos. O que vão precisar provavelmente é de antitússicos, broncodilatadores para ajudar com a tosse, mas não diuréticos. Os diuréticos não vão ajudar em nada. Por isso, o que eu recomendo quando temos um animal com tosse e um animal que fez uma ecocardiografia, vimos que tem realmente um átrio muito dilatado, um ventrículo dilatado, antes de começarmos diuréticos, queremos sempre confirmar, idealmente com uma radiografia torácica, para ver realmente se temos edema pulmonar ou não. Se tivermos diuréticos, claro que sim. Se não tivermos, vamos então investigar as causas, porque pode ser, como disse, uma compressão mecânica, mas também pode ser algo extracardíaco, por exemplo, um animal que está a tossir porque tem uma pneumonia, para além de também ter um coração aumentado. Por isso temos sempre que ter isto tudo em mente. E uma coisa que eu também gostava de referir em relação aos diuréticos é que, uma vez que se inicia o tratamento com diuréticos, este deve ser mantido a longo prazo, ou seja, não vamos interromper porque o animal de repente fica com uma respiração normal ou deixa de tossir. Normalmente, quando o animal entra em insuficiência cardíaca congestiva, exceto muito raras exceções, o tratamento é um tratamento a longo prazo. Só assim é que irá fazer efeito, é isso? Exatamente. E agora, furosemida ou torazemida, qual escolher? Porque durante muito tempo a furosemida foi o diurético de eleição na insuficiência cardíaca congestiva, mas hoje falamos cada vez mais na torazemida como alternativa. O que diferencia estas duas opções? Então, quer a furosemida, quer a torazemida são excelentes diuréticos. São diuréticos de ANSA que vão aumentar a excreção de sódio e, consequentemente, também de água. Daí o efeito diurético. Se formos a ver o consensus do ACVIM, o que eles referem é que animais em estadio C devem fazer furosemida, e a torazemida é usada mais naqueles casos em que a insuficiência cardíaca congestiva é difícil de controlar ou onde o tratamento com furosemida teve um sucesso limitado. Contudo, este consensus é anterior à publicação de um estudo que vocês provavelmente já todos conhecem, que é o Carpe Diem, que realmente vai estudar o efeito da torazemida em cães que desenvolvem insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, como tratamento inicial no primeiro episódio de insuficiência cardíaca congestiva. E o que este estudo mostrou é que a torazemida não é inferior à furosemida, são ambos excelentes diuréticos, sendo que a torazemida tem algumas vantagens. Uma delas é a maior biodisponibilidade, ou seja, uma maior quantidade é absorvida para a corrente sanguínea. Tem um maior tempo de semivida, ou seja, um efeito mais prolongado, daí que se possa muitas vezes fazer uma administração de uma toma diária, e tem também uma maior potência, ou seja, doses menores vão ter o mesmo efeito. E só para terem uma ideia, normalmente quando fazemos uma transição entre furosemida e torazemida, as doses de torazemida em geral são 1/10 a 1/20 da dose de furosemida. Ou seja, doses menores vão ter praticamente o mesmo efeito. Agora, o facto de ter uma maior potência muitas vezes também pode ser mais agressivo a nível renal, e realmente quer este estudo Carpe Diem, quer o TEST Study, também mostraram que animais que estão a receber torazemida têm se calhar um aumento das reações adversas renais. O que sabemos que é completamente possível quando usamos diuréticos. Aliás, sabemos que temos sempre que monitorizar a parte renal quando um animal está com diuréticos. Provavelmente animais que estão a receber torazemida, a forma de ultrapassar este problema é fazer uma monitorização um bocadinho mais atenta, ou seja, ter mesmo a certeza que se vai monitorizar, se calhar em vez de repetir as análises passado 7 dias, repetir passado 5, ter muita atenção a este tipo de efeito renal também. E outra coisa que também veio destes estudos é que é possível que haja um menor risco de desenvolvimento de resistência à torazemida em relação à furosemida, mas infelizmente eu acho que para termos a certeza disto vamos precisar de mais estudos e provavelmente até de avaliar estes níveis de resistência de formas diferentes, porque nós muitas vezes hoje em dia vamos pelos sinais clínicos, mas para quem estiver interessado, há um paper recente de 2022 do Dr. Oyama e do Dr. Aiden que recomendam até, começa-se a falar de avaliar a resistência aos diuréticos através de
avaliação de concentrações de sódio na urina, de volume urinário, ou seja, coisas muito mais específicas, testes quantitativos em vez de só qualitativos, ou seja, uma avaliação que deixa de ser subjetiva para ser muito mais objetiva. E mais completa, não é? Exatamente, e dá-nos, quase que nos permite ter uma terapia mais personalizada, porque se sabemos que aquele animal realmente está a ter resistência a este diurético, então podemos agir de outra forma que se calhar só com base nos sinais clínicos não iríamos poder. Mas a torazimida tem sido cada vez mais utilizada desde os primeiros sinais clínicos de congestão. Por que esta escolha? Até há pouco tempo a furosemida era sempre a primeira linha e a torazimida era usada quase como rescue protocol. Hoje em dia, depois de termos o Carpe Diem, o estudo Carpe Diem, há muitos clínicos que começam a usar também a torazimida como primeira linha. Porquê? Porque vimos através deste estudo que a torazimida realmente não é inferior à furosemida para controlar os sinais de insuficiência cardíaca congestiva. E uma coisa bastante importante neste estudo é que, uma vez que a torazimida pode ser administrada só uma vez ao dia, enquanto que a furosemida normalmente é sempre 2 ou 3 vezes ao dia, há uma melhor compliance, ou seja, os donos, os tutores, regra geral, não se esquecem de administrar a medicação, acham que é muito mais simples de administrar, por isso esta compliance dos tutores provavelmente é uma coisa bastante positiva e que pode justificar esta escolha de primeira linha. No estudo temos os animais que foram divididos em 2 grupos. Um grupo estava a receber torazimida para o tratamento do primeiro episódio de insuficiência cardíaca congestiva e outro grupo recebia furosemida. Nós sabemos que o grupo que recebia torazimida tinha um maior tempo até chegar ao endpoint primário, que era o endpoint primário neste estudo específico foi classificado como eutanásia, morte cardíaca ou exclusão do estudo, porque, por exemplo, era preciso aumentar as doses de diuréticos. Sabemos que os animais que recebiam torazimida tinham um maior tempo para este endpoint, o que de certa forma também pode ser algo positivo. Embora a mortalidade, quer no grupo da furosemida, quer da torazimida, é semelhante, ou seja, não há diferença na mortalidade dos 2 grupos, é um maior tempo até ser necessário provavelmente aumentar a dose de diuréticos, ou seja, até haver recorrência dos sinais típicos da insuficiência cardíaca que requerem um ajuste dos diuréticos. Então podemos dizer que a torazimida pode também melhorar aqui a questão da compliance, não é? Sim, completamente, sim. Associada aqui a uma melhor qualidade de vida, porque por vezes já a adesão ao tratamento pode ser aqui um desafio para o tutor, especialmente em tratamentos crónicos, certo? Exatamente, ou seja, a nível de tratamento crónico, por exemplo, neste estudo específico do Carpe Diem, estamos a falar de uma avaliação que decorreu, se não estou enganada, durou cerca de 3 meses, mas nós temos animais com insuficiência cardíaca congestiva que felizmente vivem bastante mais, ou seja, nós temos animais com insuficiência cardíaca congestiva que vivem cerca de 1 ano, 2 anos, embora obviamente que temos os extremos, animais que não duram assim tanto, outros que duram bastante mais. O estudo Carpe Diem avaliou esta compliance dos donos ao longo de 3 meses e realmente a compliance notou-se que era bastante boa com animais que estavam a receber torazimida por simplesmente porque a torazimida é administrada uma vez ao dia. A nível da qualidade de vida dos tutores, não parece haver grande diferença, ou seja, durante estes 3 meses não parece haver grande diferença entre os animais que recebiam furosemida e os que recebiam torazimida. E esta qualidade de vida foi avaliada com um questionário que se chama questionário FATS, que é mesmo específico para animais com patologia cardíaca. Contudo, este questionário, ou seja, esta avaliação durou 3 meses. Se calhar, se nós fôssemos a ver ao longo de 1 ano, a qualidade de vida de tutores que tinham uma administração só uma ao dia de torazimida, em vez de ter 2 ou 3 ao dia de furosemida, pode ser que realmente fosse diferente, não é? É uma coisa que precisamos de investigar um bocadinho mais, porque eu acho que em veterinária ainda não se olha assim muito à qualidade de vida dos animais e dos tutores, e acho que é uma coisa que realmente precisa de ser investigada mais. E ao longo do tempo, não é? Exatamente, sim. Para finalizar, Brigitte, qual seria aqui a sua principal mensagem para os seus colegas, para os médicos veterinários, sobre o uso de diuréticos na insuficiência cardíaca congestiva?
Para finalizar, eu diria que iniciar diuréticos apenas quando tivermos confirmação de insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, nunca iniciar diuréticos com base num coração aumentado, porque pode ser ainda uma fase pré-clínica. Os diuréticos devem ser, uma vez iniciados, devem ser continuados a longo prazo e a dose deve ser ajustada de acordo com os sinais clínicos do animal e deve ser ajustada quer com base nos sinais clínicos, quer com base nos parâmetros renais, ou seja, monitorizar muito bem quer os parâmetros renais, quer a frequência respiratória, o esforço respiratório, tosse em alguns animais, para conseguirmos, o objetivo aqui seria a dose mínima efetiva de diuréticos, ou seja, conseguir controlar os sinais clínicos, mas sem afetar demasiado a parte renal. E por fim, a utilização de diuréticos, como dissemos, é a base de qualquer tratamento de insuficiência cardíaca congestiva e hoje em dia, quer a furosemida, quer a torazemida, são boas opções para o tratamento, quer de primeira linha, quer tratamento mais crónico de insuficiência cardíaca congestiva. Ficamos então com essa mensagem. Algum caso que gostasse de partilhar nesta condição que a tenha marcado mais? Eu diria que uma coisa que eu achei interessante durante a experiência clínica, quando começamos a utilizar cada vez mais torazemida, é o facto de gatos responderem bastante bem a esta medicação. Eu lembro-me perfeitamente de gatos que tinha bastantes dificuldades em controlar com furosemida e muitas vezes, a partir do momento que fazíamos a transição para a torazemida, havia uma diferença bastante significativa e normalmente quando faço esta transição eu aviso sempre os tutores que podemos não acertar com a dose correta para o animal logo desde o início, podemos ter que ajustar muitas vezes a dose numa fase inicial, podemos até perder o controlo da insuficiência cardíaca numa fase inicial, mas facto é que com esta transição das doses, como discutimos anteriormente, de 1/10 a 1/20, eu normalmente sou um bocadinho mais conservativa nestas doses, ou seja, quando faço a transição vou quase de 1/10 a 1/15 da dose de furosemida ao passar para a torazemida, ok? E depois ajusto como na furosemida, ou seja, sempre com o objetivo de chegar à dose mínima efetiva para aquele caso específico. E eu, quando faço esta transição, aviso sempre os tutores e facto é que não me lembro de ter tido animais que descompensaram com esta transição, muito pelo contrário, principalmente em gatos, onde é difícil controlar algumas vezes a insuficiência cardíaca. Eu lembro-me perfeitamente de 2 ou 3 casos onde até eu própria fiquei surpreendida com a eficácia do tratamento nestes animais, o que obviamente deixou-me a mim muito satisfeita, mas aos tutores ainda mais porque claro. Completamente. E uma coisa também, desculpe só antes de terminar, Sim, só porque muitas vezes nós utilizamos, obviamente um dos grandes fatores positivos da torazemida é o facto de ser usada só uma vez ao dia, mas muitas vezes nós utilizamos também uma toma dividida em 2 vezes ao dia e funciona também bastante bem e mesmo em gatos funciona bem, ou seja, é uma boa opção quer para cães, quer para gatos. Começámos aqui o episódio a falar de cães e terminamos a Exatamente. falar aqui dos casos de sucesso nos gatos. Parece-me muito bem. Muito obrigada, Brigitte, aqui pelo ponto de situação que nos fez desta área da medicina veterinária. Obrigada. Obrigado eu pelo convite e obrigado também à SEVA pelo convite para discutir este tema que é tão interessante. Muito obrigada, então. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de SEVA Saúde Animal.